Eu tenho a honra de convidar, que antes não foi anunciado propositalmente, mas agora quero anunciá-lo, pastor presidente da Igreja Evangélica de Confissão no Brasil, pastor Dr. Nestor Friedrich. Temos a alegria de tê-lo conosco para a pregação neste culto. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Prezada comunidade, prezados conciliares, prezadas conciliares, prezado pastor sinodal do Sino do Sudeste, pastor Guilherme Livan, que me esqueceu antes, e o Eldo deu uma enrolada bonita, né? E então eu brinquei com ele que eu iria me cobrar, porque ele esqueceu o Luiz Cláudio, o presidente do Conselho Sinodal do Sudeste, Sino do Sudeste. Então nós vamos ter que conversar, porque eu tenho 17 pastores sinodais preferidos. Em relação ao Guilherme, agora vou ter que rever, e tenho uma pastora sinodal preferida. Então, quer dizer, agora eu vou ter que rever esse meu conceito com o Guilherme. Brincadeiras à parte, hóspedes ecumênicos, bem-vindos. A presença de vocês aqui é uma alegria muito grande. A caminhada ecumênica que nós temos enquanto igrejas cristãs, ela é significativa demais. Ela tem agregado um valor na caminhada da ISLB muito, muito bonito. Então, a presença de vocês, ela traz muita alegria, muita gratidão. Aos membros aqui da comunidade Rio Claro, da ISLB, da comunidade, paróquia, uma saudação toda especial a cada uma de vocês, pastor Eldo, ao pastor Luiz, ao Linton, a paróquia, a presidente da paróquia Maria Cristina, ao presidente da comunidade Luiz Guilherme, ao diretor do colégio Köhle, senhor Gunnar Wilhelm Köhle, muito obrigado desde já por todo o apoio. Enfim, irmãos, irmãs em Cristo, que vem para este nosso culto de abertura deste 29º concílio da igreja. O tema deste concílio é vidas em comunhão, vias em comunhão. E o texto bíblico que vai nos acompanhar nesses dias todos será tema de mais reflexões, pregações, é o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai ao Senhor. Por quê? Porque na sua paz da cidade vocês terão paz. Estimada comunidade, vias, caminhos em comunhão. Desta vez, os caminhos nos trouxeram a bonita cidade de Rio Claro para o 29º concílio da igreja. E eis que aqui nós estamos. Recebi um telefonema do presidente do concílio, Nivaldo, que não pode estar conosco, ficou doente. Hoje um médico ainda, e disse: olha, você precisa ficar em repouso até segunda-feira que vem. E ele dizia: Nestor, eu parei durante 2 anos para estar aqui com vocês, eu não posso estar. Ou seja, nós alimentamos uma esperança e uma expectativa também para estarmos neste concílio. E estamos aqui de muitas e diversas regiões e cidades do Brasil. Eu sou muito, muito grato a Deus pela presença de cada uma de vocês, lideranças e representantes das nossas, dos 18 sínodos que formam a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Mais uma vez, me alegra muito a presença dos irmãos da Ecumene. E nesses momentos de uma palavra do pastor Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte: a comunhão dos irmãos e irmãs crentes é um presente gracioso procedente do reino de Deus, que talvez
um prazo muito curto nos separa da mais profunda solidão. Por isso, diz ele, quem até hoje pode viver em comunhão com outros crentes, esse louve a graça de Deus no fundo do coração. Agradeça a Deus de joelhos e reconheça, é graça, nada mais do que graça, o fato de ainda podermos gozar a comunhão de irmãos crentes e irmãs crentes, em comunhão, que nesta parada que nós estamos fazendo aqui em Rio Claro, possamos celebrar a história até aqui construída com a graça de Deus. Eu quero agradecer aos membros e lideranças e ministros desta comunidade que cedia este concílio. Muito obrigado, porque eu sei que vocês estão trabalhando muito para nos ajudarem a realizar este momento. Vocês estão preocupados para que tudo aconteça de uma forma bonita. Realizar este 29º concílio da igreja em Rio, São Paulo, Sino do Sudeste, de metrópoles, de cidades grandes, no ano em que os 190 anos de presença luterana no Brasil, em que nos perguntamos pela nossa missão, no das cidades, em que oramos pela paz tão necessária nas nossas cidades, em nossas vidas. Estar aqui tem a sua razão de ser, não por acaso. Rio Claro tem, esta comunidade tem o coral mais antigo da ISLB. Sabiam? Surgiu em abril de 1892. Uma das marcas do rosto da ISLB é a música. Em Rio Claro, no ano de 1809, nasceu o primeiro grupo da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, que é o maior grupo organizado de mulheres e que tem uma atuação muito bonita, uma marca do rosto da ISLB, o trabalho com as mulheres e a diaconia. Em Rio Claro, em 1922-23, na então diáspora, é fundado o grupo da Obra Gustavo Adolfo na região sudeste. E a OGA traz a marca da solidariedade também para nós. E a primeira pastora ordenada da ISLB, ela tem a sua matriz vocacional nessa cidade, nessa comunidade, aqui em Rio Claro. Trabalho com mulheres, diaconia, ministério feminino, traços do nosso perfil enquanto igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Este ano de 2014, celebramos os 190 anos de presença luterana no Brasil. Lembramos que a história da ISLB é a história deste povo que vem expulso, desterrado, exilado da Europa no século XIX, como os imigrantes que vieram aqui para Rio Claro, reconstruir a sua vida. Aqui neste país enorme, de imensas dimensões, essas pessoas todas que vieram com suas histórias aqui se encontraram, se misturaram, caminharam juntas e contribuíram de forma decisiva para a atual igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Trata-se de uma história de fé, de vida e fé, muito rica, construída com muita resistência, persistência, esperança, sofrimento, derrotas, vitórias, começos, pecados, perdão, reconciliação. No testemunho de fé que nos foi legado pulsa vida, fidelidade, confiança, vida comunitária, cidadania. E a palavra do profeta Jeremias, que inspira o tema do ano da ISLB, é sugestiva nesta perspectiva. Afinal, é palavra para a gente que foi exilado a Babilônia. Nessa cidade estão, não porque querem, mas na condição de exilados, prisioneiros. E a palavra de Jeremias: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Ela tem durante este ano todo em nossas comunidades, em nossas reflexões. Pessoalmente eu gosto muito, e Jeremias tem a difícil anunciar a mensagem de Deus,
Impressiona em Jeremias a sua convicção, mas também a sua habilidade. As crises que Jeremias, o profeta, crises inclusive em relação aos propósitos de Deus, com quem ele briga e por quem se sente enganado. Jeremias capítulo 20. Impressiona esse profeta sua atitude comprometida, como por exemplo do profeta Ananias, que falou que o povo voltaria da Babilônia em 2 anos, uma mensagem bastante atraente. Jeremias tem a difícil tarefa de anunciar que o exílio vai durar 70 anos. Puxa vida, alguém que me vende uma proposta de 2 anos e o outro que me anuncia um exílio de 70, a quem é que eu vou preferir? O que me encanta no profeta Jeremias é essa fidelidade a Deus, esta fidelidade que se expressa numa postura de atitude extremamente humana e diante da história. E eu acho que nós precisamos, para construirmos vidas e vias em comum, resgatarmos de novo a nossa humanidade. E Jeremias é um parâmetro fundamental. E essa humanidade de Jeremias se mostra claramente na carta que ele escreve aos exilados na Babilônia. É muito claro que fé não é magia ou êxtase, delírio. Ao contrário, o Espírito Santo age na realidade de nossas vidas, em nosso dia a dia. Nada de entrar na onda de adivinhos, profetas e sonhadores que fazem o discurso conforme a conveniência, segundo o desejo dos ouvintes, como o próprio Jeremias escreve, capítulo 29, versículos 8 e 9. Jeremias convida a olhar para o futuro com esperança, porque ele sabe que Deus tem pensamentos de paz, de mal em relação ao seu povo. O exílio ele é percebido como um intervalo fundamental na perspectiva do futuro de Deus, uma oportunidade para reconstruir a identidade, rever a fé, rever valores, e a nós nos perguntarmos pela razão do porquê houve o exílio, do porquê nós estamos no contexto em que nós estamos. Momento de confessar a culpa, de reconstruir a esperança. O profeta Jeremias convida a uma nova percepção da realidade desta cidade na qual agora vivem. Convida a uma atitude construtiva, de oração, de intercessão pela cidade que era vista como inimiga. Em vez de vingança, convida ao engajamento na construção, com e pela cidade. Por isso Jeremias estimula para construir casas, plantar, casar e ter filhos, trabalhar e orar pela cidade. Com essa, o profeta cria uma relação de reciprocidade entre pessoa e cidade. Pergunta, tarefa, de forma alguma. Desafio enorme. O que é a cidade senão uma síntese daquilo que é o ser humano? Como fazer frente à crescente violência, injustiças, justiças, ao desrespeito, à indiferença, à mediação da fé, ao estresse, pessoas doentes, reprimidas, em crise, coisificadas, desumanizadas. Como fazer frente à dinâmica que nos desumaniza cada vez mais? A palavra do profeta Jeremias nos chama a mudanças urgentes, a conversão. E eu lembro aqui que Jesus chorou 2 vezes nos evangelhos. Uma vez quando ele perdeu o seu amigo Lázaro. Outra vez quando ele olhou e viu a cidade de Jerusalém. E o seu choro, ele se dá porque o povo não conseguia perceber o que era necessário para a paz. Será que nós temos essa percepção do que é necessário para a paz? Em meio a esse processo de eleições, nas quais nós estamos vivendo em nosso país, conseguimos perceber o que realmente é importante? O que realmente serve à paz? E aqui o profeta Jeremias, ele é direto. A paz da cidade que tanto sonhamos não vai cair do céu.
Não dá para delegar para os outros a tarefa da construção da paz. Nós somos parte desta construção. Não vai se dar num passe de mágicas. E nós sabemos isso. Nós sabemos que a paz é uma construção conjunta. Todos nós agimos e interagimos. Um escritor chamado Laurentino, paranaense, ele deu uma entrevista para um jornal e ele fez algumas considerações que eu achei interessantes sobre o nosso Brasil dos sonhos. E ele compartilhou o seguinte: eu quero convidar a vocês para nós acompanharmos essas reflexões do Laurentino Gomes e ao mesmo tempo pensarmos também no nosso papel, na cidade, mas também no contexto da igreja. E ele deu essa entrevista no dia 29 de junho. Então, nesse meio tempo, muita coisa. Mas o Brasil está em uma espécie de choque cívico. Por que está demorando a resolvermos nossos problemas? Por que a corrupção ainda continua? Por que a violência é cada vez maior? Onde estão as fórmulas mágicas? Fórmulas nas quais apostamos não deram tão. Tem uma certa frustração no ar. Acho que está ocorrendo algo muito saudável. O Brasil, pela primeira vez, está se olhando no espelho e quem sou eu? Quem vai resolver meus problemas? E ele lembra, numa sociedade republicana e democrática, não é um rei ou um ditador quem resolve as coisas, muito menos um salvador da pátria ou um Messias, mas é a sociedade organizada. O nosso desafio, diz ele, é assumir a república. A democracia não se faz e sim nas práticas diárias, nas escolas, nas empresas, nas ONGs, nos partidos políticos, nos sindicatos, nas urnas, nas comunidades, na igreja. Esse aspecto ainda não foi percebido pelo brasileiro. O brasileiro que não participa de sindicatos, comunidades de bairro, partidos políticos, reuniões de pais na escola, não participa nem na condomínio onde mora, mas espera tudo do Estado. E nas suas relações privadas, a mesma pessoa fura a fila, joga lixo na rua, anda pelo acostamento e corrompe o agente público sempre que é da sua conveniência. E isso não se dá apenas com o brasileiro pobre, com o analfabeto funcional, também assim age o empresário que corrompe e sonega impostos. Que tal? Como é que qual é a leitura que nós fazemos do momento em que nós vivemos? E aqui vem o profeta Jeremias de novo, que nos chama ao protagonismo. O exercício da fé cidadã desafia ao engajamento construtivo. E o concílio é um espaço, sim, para nós experimentarmos e exercitarmos esta fé cidadã onde nós estamos. Há sinais desse protagonismo entre nós. Há sinais desse protagonismo entre nós. Eu oro a Deus para que cada vez mais nós consigamos colocar sinais desse protagonismo contra a violência, a favor da paz. Nesse concílio você oportunidade de visitar o nem tão doce lar. Eu quero convidar vocês para nós refletirmos uma vez. Nós falamos tanto em família, mas vamos olhar uma vez como acontece a violência também entre nós, nos nossos lares. Quero destacar como sinal de protagonismo os nossos jovens no seu encontro lá na Rondônia, onde eles assumiram uma ver com o dia a dia de nossas vidas. Aqui o Sino do Sudeste sediou o encontro onde nós refletimos 15 igrejas luteranas da Ásia, América Latina, onde nós nos perguntamos como nós, enquanto igrejas cristãs, podemos superar para a violência em nosso mundo. Ou seja, há sinais, mas eles são pequenos diante do grande desafio que Deus nos coloca.
Que nossa fidelidade e esperança em Deus nos inspirem na construção de caminhos de comunhão, que nos inspirem para ações de cuidado, de solidariedade. Que este 29º Concílio da Igreja, à luz do mandado de Deus, que Deus confiou à SLB, possa vislumbrar caminhos de comunhão, vida significativa, fortalecimento das ações conjuntas, de paz, que resulte em bênção para a Igreja e a sociedade em que vivemos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.